volta com o Play, programa que liga você à informação. E hoje com o estúdio cheio, estou com a presença de professores, contadores, eles que formam um grupo de estudos mantido pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal do curso de Ciências Contábeis da UniOeste, o NAF, né, em conjunto com o Núcleo de Contabilidade da Simacar e também a Associação de Contadores de Marechal Rondon. Ou seja, estou com profissionais da contabilidade e nós vamos falar de um tema, um assunto que está muito em alta, está seguindo para a reta final e é de extrema importância para a nossa comunidade, para o nosso dia a dia. E eles estão aqui para falar para a gente, mostrar que isso não é um bicho de 7 cabeças. Vamos falar de reforma tributária. Professora Ládio, segunda vez aqui presente no nosso estúdio, é uma satisfação recebê-lo. Você que pertence ao núcleo, né, da UniOeste, então, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal do curso de Ciências Contábeis. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Ana Paula. Obrigado pelo espaço. Vai ser um prazer conversar sobre esse assunto. Também presente aqui, Alcivaldo Paulo de Andrade, ele que é contador e presidente da Associação de Contadores de Marechal Cândido Rondon. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Você pela primeira vez, satisfação? Isso, uma satisfação estar aqui também. Também aqui presente temos o professor Anderson Sontag, ele que também é do núcleo da Simacar, é do núcleo da UniOeste, contador e coordenador do núcleo de contabilidade da Simacar. Professor, bem-vindo. Opa, muito obrigado pelo convite. Estamos aí para falar sobre esse tema tão importante. Muito bem, também aqui presente o professor André Rain, também do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal do curso de Ciências Contábeis. E ele é só do núcleo, porque é tanta entidade aqui que eu já estou misturando. Professor, bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui para a gente conversar desse assunto. Ok, Ana Paula. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui para debater com os colegas aqui esse assunto tão importante, tão atual. Eu vou começar pedindo para o professor Aládio comentar um pouquinho sobre essa história desse grupo de estudos. O tema é importante, a gente já falou. Muitas vezes a gente não quer saber muito, né? Tributo, reforma tributária, economia, não me parece que não é muito agradável, ao menos para a maioria da população. Mas querendo ou não, nós estamos aí todos os dias convivendo com tributos, com isso e aquilo. E os professores estão aqui para falar de uma forma simplificada para nós, nos atualizar sobre os acontecimentos, o que é a reforma tributária que está prestes aí na reta final, agora em dezembro, né? Podemos ter o desfecho final depois de tanto tempo. E eles querem trazer para a gente falar o que isso vai mudar, o que vai ser bom, o que vai ser ruim, o que vai melhorar, vai de fato simplificar, não vai? Então começo primeiro com o professor Aládio falando desse grupo de estudo que vocês estudam e estão aqui à disposição justamente para desmistificar esse tema. Ana, nós temos na UniOeste o curso de Ciências Contábeis, criamos e estamos trabalhando com o NAF, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que é um projeto em parceria com a Receita Federal e em conjunto com a Comar e com o Núcleo de Contabilidade da Simacar, no qual a gente procura auxiliar a população de maneira geral, orientar e também resolver problemas relacionados às questões contábeis e fiscais, especialmente o que tem aparecido, né? Mais questões fiscais. Essa é uma questão que nós queremos fugir, como você vê, é complexa, mas são problemas que nos procuram o tempo todo, né? Não temos muito o que fugir. Então, na medida que vai aparecendo esses temas que são espinhosos, enfim, a gente procura fazer um grupo de estudo para criar uma simplificação, ou pelo menos criar uma estrutura para compreensão melhor disso e poder dialogar com todos, né? A gente está aberto tanto para prestar o serviço, que logo mais a gente pode falar um pouquinho sobre os tipos de serviços que o NAF oferece, mas especificamente com relação à reforma tributária, é necessário, é um passo, eu diria assim, de cidadania fiscal, né? A gente poder participar, e para poder participar precisa traduzir um pouquinho essa ideia, né? Traduzir, compreender, e todos nós podemos brincar com isso, né? Entrar no jogo aí da questão tributária, acompanhando e se antecipando, especialmente, da questão da reforma tributária, né? E aí vocês reúnem, por exemplo, os profissionais, a gente vê aqui, né, o representante do núcleo da Simacar, tem o da Associação de Contadores, então, assim, é uma soma de profissionais justamente para entender, especialmente temas complexos como esse da reforma tributária. É por aí, professor? É por aí mesmo. A gente tentou e vem buscando estar junto com a universidade, nós como associação, nós como
contadores. Por quê? A universidade sempre foi um ponto de informação e de conhecimento. Então, quanto mais nós, como profissionais, estarmos próximos da universidade, nós vamos conseguir difundir isso também no dia a dia dos empresários e das pessoas que precisam de contabilidade. Porque a contabilidade, ela está hoje ao redor de todos nós. Querendo ou não, gostando ou não, você vai comprar um produto, você está sendo tributado ali. Hoje você está tomando uma água, você está sendo tributado. Então, é o que você precisa. Você precisa ter, e é um termo até que a gente está utilizando nas nossas reuniões, a questão da cidadania fiscal. Né? Então, isso é bem importante, e essa ideia de juntar a universidade com o empresário contábil, com o contador que está no dia a dia, é fantástica, e eu vejo isso excelente para toda a população. Professor André, e também você, por exemplo, que pertence ao núcleo da Simacar, também é interessante, porque, querendo ou não, os empresários eles estão de uma forma muito direta envolvidos com a reforma tributária, por exemplo. E aí, vocês tendo todo esse suporte, vocês também estão ali para auxiliar, ou enfim, para conversar sobre isso. É mais ou menos isso que acontece, porque até as pessoas, muitas vezes, que não têm aquele domínio, elas vêm conversar justamente com as pessoas que são dessa área. E aí, vocês já aí com esse grupo de estudos, já, vamos dizer assim, já estão um pouco mais aprofundados, vocês criam condições de, vamos dizer assim, orientar ou de dar uma opinião para aquela pessoa que vem tirar uma dúvida com vocês. Isso é importante, a iniciativa que está acontecendo, a proposta da reforma, inclusive, foi uma das demandas dos empresários na época pelo COGEM, na questão do feirão do imposto, que trouxe o tema em debate, e foi fomentando cada vez mais a questão da reforma. E nós, quanto núcleo, quanto a associação dos contadores, quanto os empresários, estamos buscando sempre essa aproximação, né, com as instituições de ensino da UniOeste, né, em específico o curso de Ciências Contábeis. Também temos feito parcerias do núcleo da Acumar junto ao ISEP, né, nas semanas acadêmicas. Estamos nos fazendo presentes justamente para encurtar essas distâncias entre o meio acadêmico, né, dos alunos que estão cursando Ciências Contábeis, e ter essa proximidade com a prática contábil, e que a gente consiga falar de uma linguagem mais simples, né? O empresário, a população em geral, a gente conseguir atender essas necessidades e prestar esses esclarecimentos, né? Muitas vezes a gente vem com uma linguagem um pouco mais técnica, mas é interessante, assim, esses encontros que nós temos promovido durante esse ano para falar sobre a reforma, e tendo esse contato com os acadêmicos de contábeis, de administração, com empresários, junto à Simacar, junto ao núcleo dos profissionais contábeis. Então, nós estamos, digamos assim, democratizando e simplificando essas questões da reforma, para que todos tenham essa consciência, uma vez que a reforma, ela impacta diretamente os profissionais da contabilidade, que vão ter que calcular os impostos, uma mudança, mas ela também impacta diretamente a todas as pessoas, né? Porque quando a gente adquire um produto, quando a gente está realizando alguma atividade, a gente acaba sendo tributado, né? Então, muitas vezes a gente não tem esse conhecimento específico de quanto isso impacta tributariamente em cada uma das situações, né? Professor Anderson, e na prática, vocês se reúnem com esse intuito e tudo mais, mas realmente funciona discutir, tá ali, somar esforços, conhecimento e tudo mais, isso realmente vale a pena, é bacana, tem surtido resultados? Como é que é isso na prática? Colocar em prática colocar esses ambientes assim, né, pessoas para discutir é sempre um desafio, né, cada um, mas desafio e ao mesmo tempo é bem interessante, complementar, né? Cada um traz as suas experiências. Nós, né, como professores, temos a visão acadêmica de estudar a lei e ver detalhe por detalhe, e aí vem os profissionais que estão aí trabalhando, atuando no dia a dia, na linha de frente, e apresentam essas dificuldades, né? Então,
nós, assim, é um ambiente muito bacana, é uma complementação de conhecimentos e que a gente consegue otimizar e discutir. E eu acho que o bacana, assim, um aspecto que ainda não foi destacado aqui pelos colegas é a questão de tomar uma postura proativa em relação a essa discussão da reforma tributária, né? Então, a gente poderia simplesmente esperar todo mundo aprovar todos os detalhes. Tem essa aprovação aí para esse ano, que é o texto da Constituição, alteração constitucional, né, a PEC, e tem depois lei complementar, que vai precisar ser aprovada para aumentar, né, para detalhar melhor. Mas tudo isso, se a gente esperar alguém aprovar, e não, né, é uma postura possível. Simplesmente esperar e depois vamos ver o que acontece. Ou não, discutir como a gente está fazendo, tentar se antecipar algumas situações e, na medida do possível, mobilizar forças políticas para tentar pleitear ajustes ainda no texto, enquanto é possível, antes de aprovação, né? Como falamos há pouco, então, a questão do tributo sempre presente todos os dias das N formas, como vocês já citaram aqui. Mas agora vamos voltar para falar da reforma tributária. Então, tributo, reforma tributária, algo que está muito presente, está na reta final, uma discussão que a gente já, olha, sei lá, eu já escuto falar há tanto tempo e nunca evolui, digamos assim. Professora Aládio, agora vai, como é que é isso? Está na reta final, a gente tem eu até andei lendo aí que acho que a previsão é lá pelo dia 10 de dezembro, que deve entrar aí para a votação final. Como é que está isso, esse trâmite? Como é que vocês avaliam? Isso realmente é necessário? A gente ouve falar tantos anos da reforma, né, tributária, mas ela é necessária de fato? Por que tem que ter um desfecho bom? Não vai ter, está se encaminhando para esse caminho? Acho que você pode explicar um pouquinho para a gente melhor, começando falando por isso. Eu começo falando, mas os colegas aí também têm vários aspectos que podem destacar. De fato, é um desejo antigo, né, que não é de agora. Nós sentimos na pele sempre essa questão tributária pela complexidade, especialmente. Essa era uma proposta, algo que incomoda muito, né, é complexo. E houve aí, né, diria assim, uma concretização, sinais de concretização. Acredito que não tem volta, né? Houve a aprovação na Câmara da versão inicial, né? Foi para o Senado, houve várias alterações, voltou agora para a Câmara e a última, os ajustes estão sendo feitos antes de ir para sanção, né? Se não me engano tem que... né? Então deve acontecer esse ano, acredito que sim, mas se for ano que vem, mas como depois vai ser destacado, eles não têm pressa de fazer esse ano, o ano que vem, porque a implementação vai demorar um pouquinho, tem um prazo, né? Sim. E também, como o professor André comentou, essa primeira etapa é a PEC, emenda constitucional, muda a ideia macro. Depois tem toda a discussão das 10 complementares, que é o que de fato vai definir base de cálculo, alíquota, contribuinte, que são os elementos do tributo, que são na lei complementar. Então, esse assunto é o que direciona, né, a mudança constitucional, mas tem um caminho ainda longo pela frente, que é a aprovação de todas as leis complementares. E espera-se, sim, que pelo menos esse aspecto, né, Ana, da complexidade, a gente tenha uma minimização dessa complexidade, né, tenha mais simplicidade, mais compreensão, tanto para nós, enquanto contadores que têm que implementar isso, os empresários que têm que, por exemplo, precificar e tem esse impacto, e para o contribuinte, que acaba aparecendo, né? Fica mais transparente no formato que está sendo encaminhado, a parte do tributo que nós pagamos quando compramos uma mercadoria, por exemplo, né? Mas eu quero destacar que esse papo não é de hoje, né, Silvando? Justamente, professor Aládio, essa percepção da complexidade do nosso sistema tributário não é de hoje. Isso lá na Assembleia Constituinte, quando foi feita a nossa Constituição, já existia uma proposta, inclusive desse mesmo imposto, o IVA. Existia essa proposta. Por alguma questão, os legisladores na época resolveram deixar, porque não é fácil você mexer com a reforma tributária, porque você mexe justamente com a forma que o governo está se financiando, né? Então,
cada setor quer defender um pouco a sua parte. Então, isso ficou parado. Mas, a partir do momento que a economia brasileira começou a se estabilizar lá no início do Plano Real, isso ficou mais claro ainda, que o nosso sistema tributário ele era antigo, ele era obsoleto, né, mas continuava-se realmente com essa dificuldade. Mas essa ideia de imposto de valor agregado, isso já vem desde essa época, final dos anos 80, anos 90, né? E por várias vezes se tentou, né? E se sentiu realmente essa dificuldade. Porque tanto é que agora a proposta, os colegas vão depois estar explanando melhor, o tempo de implementação dela é longo. E um dos motivos é para o governo sentindo exatamente o impacto disso no dia a dia das contas. Né? Porque como é que eu vou tirar uma fonte de renda, substituir por outra, mas será que essa fonte de renda vai suprir as minhas necessidades? Então, todo esse desenrolar hoje é uma necessidade da sociedade brasileira, do empresariado brasileiro de muitos anos. Né? Essa PEC que está agora é uma PEC de 2019. Né? Então, ela está em 2019 e agora está... Eu só quero destacar ainda, estou olhando a figurinha, né, professor André, que didaticamente ele preparou para nós. Essa reforma, Ana Paula, ela não é completa, porque o sistema tributário tem mais de uma... tributa renda, patrimônio e consumo, né? Pegando as principais. Essa reforma ela é parcial, porque ela só trata do consumo. Exato. Ela não trata, ela mexe muito, exceto um pouquinho no IPVA. O patrimônio. Dois o IPVA e TCMD. E TCMD que mexe um pouquinho na questão do patrimônio, mas o foco é sobre os tributos que incidem sobre o consumo. Por isso que a simplificação vai acontecer nesse aspecto. Então, a questão do imposto de renda não vai mexer. Né? A questão de IPTU, outros tributos sobre o patrimônio também, exceto o IPVA, que muda alguma coisa, não sei detalhes, e o ITCMD, que é o causa-mortes. Os demais, a alteração, acho que é importante destacar isso, porque não é uma reforma geral, ela é parcial e atinge um determinado grupo de tributos. Acho que os professores também podem falar um pouquinho, né? Quero fazer corrigir aqui, antes eu me referi, eu troquei os nomes aqui, então professor Anderson e professor André, antes eu citei o contrário. Okay. Eu acho que também, né, espaço para vocês comentar aqui, dando sequência ao que que os outros professores, o professor Eládio e o Alcivando comentaram, né? Eu tenho certeza que eles também têm algo para comentar, até o professor tem aqui algumas imagens ilustrativas que simplifica, né? Então, nesse ponto que o professor Aládio estava colocando em relação à questão do fator renda, né? Então, a questão do imposto de renda e a contribuição social das empresas, elas ainda continuam na mesma sistemática, né? Então, da parte da apuração do lucro real, do lucro presumido, do simples, eles ainda continuam nessa sistemática de recolhimento do IR e da contribuição da mesma forma. Então, continua existindo o lucro real, continua existindo o lucro presumido, e o simples também com pequenas adaptações, né? Então, uma das pontos positivos da reforma é a continuidade do Simples Nacional, do MEI, eles ainda continuam no sistema atual. O que muda? Eles podem migrar parcialmente para o IVA, né? Para o IBS e para o CBS. Então, o Simples, dado as características, eventualmente ele pode migrar parcialmente nesses pontos e continuar recolhendo os demais tributos dentro da sistemática do Simples. Claro que isso vai requerer mais um planejamento para as pequenas empresas, né, que terão que avaliar, além de ser interessante lucro real, presumido, simples, a questão do Simples, a permanência na sistemática Simples integral ou Simples parcial com IBS e CBS. Professor André. Isso, o Anderson mencionou aí algumas siglas, né, para quem não está habituado a lidar com tributos, né, muitas vezes parece uma sopa de letrinhas aí, né, IRPF, ICMS, ISS, um monte de... né, parece uma sopa de letrinhas, né, então são siglas de impostos, né, e os impostos é uma categoria de tributos, então se a gente for colocar em termos, né,
Mas enfim, eu acho que seria importante destacar aqui assim, uma síntese do que é essa reforma. Então, qual que é o principal ponto, já que mencionado que é o consumo, né? O foco da reforma é o consumo. Então, dentro dos tributos, desses impostos aí que incidem sobre o consumo, então, alguns são focados, né? O que muda em si? Vamos falar um pouco dessa sopa de letrinhas, então, né? Hoje nós temos um imposto estadual, que é o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, principal imposto do estadual. Nós temos o imposto municipal, que é o imposto sobre serviços. Então, toda a área de prestação de serviços, exceto o transporte, né, intermunicipal, então todos os serviços são de competência dos municípios tributários. Então, tem o ISS. E tem o imposto de produtos industrializados, que as indústrias, né, pagam esse imposto, IPI, né, Imposto de Produtos Industrializados. Outros 2 tributos federais são PIS e COFINS. São contribuições que servem hoje para manter a Previdência. Então, esses 5 tributos, né, ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, esses que vão ser substituídos por outros 3 tributos. Então, elimina 5, criam-se 3. Para simplificar, mas já é uma boa, né? Já diminuiu 2, né? Já está no lucro. Então, cria-se a ideia do IVA, né? O IVA, que é um imposto sobre o valor agregado. Dá para depois inserir uma ilustração, que a gente tem aqui um exemplo, né, de como é que funciona esse IVA, né, mas não vou agora entrar em detalhes. É o valor agregado, que cada etapa só vai pagar um imposto daquele valor que agregou. Comprei por 100, vendi por 150, eu pago o imposto só sobre o que eu agreguei, né, porque aquela etapa, aquela empresa agregou de imposto, então R$50 paga imposto sobre isso. Né. Mas esse IVA não vai se chamar no Brasil IVA, como é em outros países. Ele foi dividido já em 2 tributos, um de competência federal, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o outro que acaba sendo de competência dos estados e municípios, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Né? Então, Contribuição sobre Bens e Serviços e o outro que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Essa é a nossa são os novos tributos, os 2, e aí tem o terceiro, tem sido chamado aí o imposto do pecado, né? O imposto do pecado porque ele vai incidir sobre itens que são prejudiciais, ou à saúde ou ao meio ambiente. Então, imagina aí, cigarros, bebidas alcoólicas vão ser tributados com esse imposto seletivo, né? Sendo denominado imposto do pecado. Então, eliminam-se 5, criam-se 3 novos. E dentro desse contexto, né, tem então outros itens, né, que são tratados dentro dessa PEC, dessa emenda à Constituição. Mas o principal ponto é essa mudança dos 5 tributos para esses 3. Então, que vai mudar uma cara nova a parte de tributação e algumas simplificações que a gente pode complementar, né, na sequência aí. Mas acho que destacar isso, a parte do consumo que muda e a criação desse IBS e o CBS. Falando na reforma, a gente pensa na nossa região também, uma região muito forte no agronegócio, praticamente de pequenas empresas, né? Não é assim tão grandes empresas, grandes indústrias, tem, mas não tanto. O que a gente pode esperar que essa reforma traga de impacto, por exemplo, para uma realidade da nossa região? Não sei quem gostaria de começar falando. Na realidade, a grande preocupação, até quando nós nos reunimos, foi de conversar sobre isso, né? Na nossa região, o que vai influenciar o agronegócio, as pequenas empresas? E aí, focado nas pequenas empresas, existiu, inclusive, uma grande força política para se manter a ideia do Simples. Porque se existia um certo receio que o Simples simplesmente parasse de existir. E aí, várias entidades, inclusive Sebrae e outras entidades de classe, explicaram a importância do Simples Nacional para a manutenção das empresas, né? E o Simples, como o professor Anderson falou, né, ele vai poder optar ainda. Por uma parte dele está aderindo ao CBS e ao IBS. O que isso vai demandar? O que isso vai gerar de necessidade para o empresário? Um estudo maior, um estudo tributário, você sentar, conversar com o seu contador, conversar com quem te auxilia para decidir quais são as melhores condições. E lógico,
as alíquotas hoje estão todas aí no ar, né, professor André? A gente não sabe como que elas, quais são os percentuais que vão ser utilizados. Mas a boa notícia até é que nós vamos ter a manutenção do Simples Nacional, que é realmente uma ferramenta muito importante para o empresariado da nossa região. A maioria das empresas, né, são micro e pequenas empresas, então essas vão ter um pequeno impacto e vão ter a opção de escolher por aderir a essa nova sistemática naqueles tributos e manter a tributação normal pelo Simples, né? Então, e o MEI também é importante destacar que no Marechal temos mais de 5 mil MEIs, em torno de 5 mil MEIs, e então o MEI não muda, continua com a mesma tributação. Então esses pequenos microempresários não vão ser afetados diretamente por essa reforma. Me permite fazer uma observação? Claro. A gente fala em reduzir a complexidade do sistema tributário, que é o grande calcanhar de Aquiles para todo o processo. É difícil entender, mas é um tema complexo, sabe? Todo tema complexo, você simplificar muito, compromete. Em parte, o sistema, a forma do Estado se financiar e cobrar tributos, ele se torna um pouco complexo, porque se observa, para fins de tributação, alguns princípios, né? Por exemplo, o princípio da seletividade. Isso é constitucional. Olha, o Estado, na hora de cobrar, no momento de cobrar o tributo, deve observar os produtos que são mais essenciais, cobra menos. Os menos essenciais, cobra lá o imposto do pecado e um pouco mais. Então, a cesta básica tende a ter um tratamento depois lá na alíquota, né? Produtos intermediários e outro tratamento, e produtos mais supérfluos ou prejudiciais. Parece que existe, né, professor André, uma previsão de 3 níveis de alíquota. Exato. Depois você comenta sobre isso. E tem também a questão da progressividade. Vou destacar aqui 2 princípios que acabam impactando nessa questão da simplificação. Então, primeiro, essa questão da seletividade, e a outra é a questão da progressividade. A ideia é, quem pode pagar mais, paga mais. Quem tem menos poder aquisitivo, paga menos. Então, a própria existência de Simples Nacional, de MEI, é uma forma de você dizer, olha, os menorzinhos pagam menos. Sim. Isso torna mais complexo? Sim, torna. Porque tem que fazer opção tributária entre o MEI, pode ter o Simples, o regime normal, enfim, a complexidade é inerente ao tema, né? E tem isso. E observando esses princípios, eles levam a isso. Vai haver um certo grau de complexidade, continua, né? O próprio fato de separar entre CBS, IBS e o imposto seletivo ou do pecado é a forma de divisão, né? CBS, contribuição de competência da União. IBS, de competência dos estados. Tem que ser divididos. Então, todo esse cenário, né, acaba tornando delicado o estudo disso. Mas, professora Nádia, só complementando a questão da simplificação, né, a gente falar, ela tá no fato também de você ter nacionalmente a mesma base, que é hoje uma grande dificuldade. Né? As empresas daqui que querem vender para fora... Hoje cada estado tem o seu. Isso, cada estado se discute da forma que entende as casas legislativas, então dificulta para o empresário, que ele quer expandir, ele quer vender, ele quer movimentar a economia. Então, a questão da simplificação, ela vai além do simples fato de como calcular, é de como transitar com essas mercadorias. E essa é uma ideia bem importante, né, que tende a fortalecer o comércio dentro do próprio país. E isso é o que se espera, né? O que vamos receber, a gente não sabe ainda, porque tá todas essas discussões, cada um quer colocar o seu ponto de vista. Mas a ideia é essa, você ter uma unificação onde você saiba, não, eu vou vender para o Tocantins e eu sei como chegar até lá. O pequeno empresário, ele vai ter essa possibilidade, vai ser mais fácil para ele. Então, a questão da simplificação, faz parte da simplificação. é uma das ideias de simplificação também.
Professor André, professor Anderson, se quiserem complementar, à vontade. Eu gostaria de complementar aí nessa linha da simplificação, né? Então, como é que a gente coloca em prática essa simplificação, né? Hoje, o empresário para vender e-commerce, enfim, ou mesmo que não seja e-commerce, mas eu vou vender um produto, como é que eu vou calcular o preço para eu poder vender para o Tocantins, ou para Minas, ou para o Mato Grosso? Então, o empresário tem essa dificuldade em saber quanto imposto vai pagar, porque cada estado tem a sua legislação. Hoje, né? Principalmente nessa questão do ICMS. E com a PEC, então vamos falar em termos concretos, o que já está aprovado e que espera que vai continuar assim, é que vai ter uma única legislação que vai valer para todo o país. Então, uma única lei, então o empresário vai saber, não, as regras são essas. Para qualquer estado que for vender, são as mesmas regras. Então, diz lá que essa tributação, diz na PEC, né, que a tributação ela vai ser sobre todas as operações, seja com bens, materiais ou imateriais, direito de uso de software, por exemplo, ou outros direitos, serviços. Então vai ser uma tributação que vai abranger todas as atividades, com uma única legislação uniforme em todo o território nacional. A única coisa que precisa continuar existindo para manter a autonomia constitucional de cada estado, de cada município, é que cada um desses entes, cada município precisa definir a sua alíquota. Então esse é um ponto que tem tido bastante debate, né? Assim, a legislação vai ser única, uniforme, as mesmas regras que para fazer o cálculo, base de cálculo, alíquotas, né? A forma de calcular vai ser a mesma. Agora o que muda vai ser a alíquota, porque cada estado, cada município tem a autonomia constitucional de definir os seus tributos. E a mudança que é trazida aqui na PEC é assim, que a tributação vai ser pelo destino. Então vamos colocar um exemplo assim, a empresa aqui de Marechal resolve vender um produto, móveis, outro produto vai vender, coloca a venda no seu site. Legal, não sabe se o cliente que vai comprar ele é do Paraná ou se é do Rio de Janeiro, de qual estado que é. Então, agora o ponto vai ser assim, vai ter a alíquota diferente para cada estado, porque a operação vai ser tributada pelo destino. Então, pode causar até uma mudança de cultura, eu imagino que isso vai acontecer, é que assim, o preço vai ser definido sem o tributo. E aí, mais tanto de imposto, porque se é do Rio de Janeiro, vai ter uma alíquota. Se é de Mato Grosso, vai ter outra alíquota. Pode ser que essas alíquotas sejam iguais. Existe uma base, né? Vai ter uma alíquota de referência, né? Mas cada estado pode definir a sua. Então pode ser que a gente chegue lá, vamos chutar aí uma alíquota, tem se falado de 25%, 27%, é o que tem sido comentado lá no Congresso. Então pode ser que um estado seja 25, outro 26, outro 26,5, alguma coisa. Mas a alíquota é definida pelo local de destino, então é a tributação por ali. Mas as vantagens que são colocadas é que vão ter o mesmo fato gerador, uma mesma base de cálculo, as mesmas hipóteses de ter que tributar ou não. Só muda a alíquota em si, o restante, a legislação vai ser uniforme. E também o detalhe que tanto o IBS como o CBS, eles vão ser calculados por fora. Por fora quer dizer assim, você tem o preço do produto, R$100, mais 25% de imposto. Total da nota, 125. Isso facilita, como já foi comentado aqui, porque cada um vai conseguir, vai poder saber quanto está pagando de imposto. Quanto é o imposto embutido? Hoje nós temos uma grande dificuldade. Até tem iniciativas, né, que tem no nosso cupom fiscal, quando vamos no supermercado lá, valor aproximado dos tributos aparece lá. Não é o valor exato dos tributos. Então assim, nós vamos ter condições de saber quanto de IVA tem. Exemplo é quando, vamos aqui no país vizinho, né, nós temos lá, você vai na prateleira, tem lá o preço do produto com IVA e sem IVA. Então nós vamos chegar nesse cenário também, nesse contexto. Então, e essas são uma das mudanças trazidas aqui, que vai ter a simplificação vai acontecer dessa maneira, por ter uma legislação uniforme que vai mudar apenas a alíquota. Professor Anderson, quiser complementar? Um ponto dessa simplificação e da alíquota única, né, é também a questão dos benefícios, que já vão estar previstos na própria legislação. Então, os benefícios fiscais também vão ser uniformes, né? Então, não vai ter benefícios diferentes por estado, né? Então, eles vão ter os benefícios, são aqueles já previstos já na própria norma. Então, e com essa reforma, até os benefícios fiscais, algumas entidades vai ter algumas ampliações também, né? Do terceiro setor está tendo uma pequena ampliação de benefícios
fiscais. E do ponto das alíquotas é interessante porque hoje, quando a gente faz os cálculos tributários, além da questão do por estado, você verificar, você tem que ainda verificar muito por produtos, né? E aí você vai ter tributos diferentes para ICMS, alíquotas diferentes para ICMS, alíquotas diferentes para IPI. Então, você pode ter uma série de combinações de alíquotas para se chegar na carga tributária final de uma operação, né? E essa simplificação ela vai facilitar esse processo e até para as empresas conseguir atender todas as normas fiscais, né? Facilita você conseguir, porque eventualmente acontece que a empresa ela, pode deixar de observar uma norma por um mero detalhe, que naquele estado aquela situação ela é diferente dos demais, né? Então essa simplificação ela até auxilia a você ter essa melhor ajuste no atendimento às normas fiscais. Ana, só para complementar, você fica imaginando um investidor que quer vir investir aqui e vendo toda essa complexidade do sistema tributário, qual que é o desejo dele de estar investindo aqui, né? A gente vai falar depois da questão do imposto cascata, né? Que a gente até que é o imposto sobre imposto, e como que toda essa roda, como que toda essa engrenagem é complexa e é difícil para quem quer calcular o seu custo, né? Aí a gente escuta muito o custo Brasil, né? O custo Brasil, ele está muito ligado a isso também, né? Dessa complexidade, dessa burocracia de você conseguir chegar lá e falar, não, meu produto custa tanto. E quanto mais ele é industrializado, mais ele vai sofrer com esse efeito cascata, né? A gente até vendo um estudo, né? O Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo, acho que o maior produtor de café do mundo. Ele exporta o café e importa as cápsulas de café que a gente usa nas máquinas, né? Porque é mais barato mandar industrializar fora e trazer aqui do que a gente tem o produto, a gente tem o mercado, a gente tem a matéria-prima, o mercado consumidor, e a gente só não consegue fazer ganhar dinheiro com isso, né? Porque a gente manda o produto in natura, né? Sem ganhar com essa industrialização. Então, a ideia também gira um pouco em torno disso. Falávamos antes a questão dos estados. A gente observa, claro que não é algo só de agora, mas a gente observa agora, exemplo, Paraná. Comenta-se muito que o governo vai enviar um projeto para a Assembleia, que tinha previsão agora no começo de dezembro, se vai acontecer ou não, mas aumentando a alíquota mais uma vez. Por que os estados estão fazendo isso? É uma tentativa de aumentar antes da aprovação da reforma, porque depois isso muda, não vai poder mais mexer? Eu gostaria que vocês explicassem algo nesse sentido. Me parece que essa reação dos estados prévia, né, à reforma tributária está relacionado com aquilo que vai ser depois, a forma de distribuição do IBS. Porque hoje o ICMS ele vai para os estados direto, cada um para o seu estado. Com a aprovação do IBS, o imposto juntando aí alguns tributos, esse recurso vai para o governo federal, ou melhor, vai para o comitê gestor, que está sendo criado, né? Esse comitê gestor, formado aí por representante, e o professor André talvez tenha detalhes sobre isso, né? É um comitê que vai definir como vai ser a forma de repartição disso. Você imagina como vai ser isso, né? Provavelmente, possivelmente, essa repartição vai estar de alguma forma relacionada com o nível de arrecadação que se tem hoje dos estados, com base no histórico de arrecadação. Né? Bom, os estados estão reagindo no sentido de aumentar a sua arrecadação agora, para isso pesar no índice depois. Ou seja, se isso só tiver impacto lá para 2027, 2028, os estados estão aumentando agora, vai ter uma arrecadação maior, sim, né? Mas o objetivo, me parece que nem é arrecadar mais agora. O objetivo é fazer com que o índice depois de retorno acabe sendo maior para o estado. Então, essa é a corrida que está acontecendo para os estados, né? Professor André, esse comitê gestor, parece que tem representantes, para ter representantes de cada estado, né? Exato. Esse comitê gestor, tem uma ilustração, depois a gente pode
colocar na edição aí. É um comitê, aliás, o nome na primeira versão era Conselho Federativo. Então agora colocaram um nome um pouco mais amigável, né? Um comitê gestor, né? Mas a ideia é o quê? É de pegar representantes, um de cada estado, do Distrito Federal, então são 27 representantes a nível estadual, e mais 27 representantes dos municípios, que aí tem uma sistemática de eleição, de que, né, toda uma paridade, para ter essa paridade, 27 representando estados, 27 representando municípios, com o presidente desse comitê sendo aprovado pelo Senado Federal, quer dizer, vamos ter mais um cargo, alguém que vai ter influência, inclusive para poder para ter que propor alterações nessa legislação. E esse comitê tem algumas funções. A primeira delas é fazer um regulamento de como que vai funcionar e por meio da lei complementar que ainda vai sair, vão ter os detalhes de como é que vai acontecer essa distribuição, né? Detalhes da arrecadação e distribuição. Mas é o comitê que vai gerenciar esses recursos. Quer dizer, ele vai arrecadar, então quando nós vamos pagar, né, os empresários vão estar pagando o IBS, eles vão estar pagando, o dinheiro vai para esse comitê. É uma entidade autônoma, tem independência técnica, administrativa, orçamentária, financeira. É uma entidade nova que está se criando no país. Não é nenhum estado, não é nenhum dos 3 poderes, mas é uma entidade nova sendo criada que vai arrecadar todos os recursos desse IBS e depois distribuir esses recursos de volta. E, por exemplo, vai ter que uma incumbência desse comitê ficar com os recursos daquelas empresas que não precisam, no determinado mês, pagar o tributo, eles fiquem em haver, né? Como se fosse, precisa restituir depois um IBS que pagou a mais. Então, esse dinheiro não vai ser repassado aos estados e municípios, vai ficar com esse comitê, que vai gerenciar depois essa devolução dos recursos. Outra coisa que o comitê vai gerenciar é a questão do cashback. Tem previsto, né, o cashback aí de tributos. Paraná, né? Como acontece hoje com Nota Paraná, e alguns municípios também tem a devolução do imposto, né? Sim, então, esse cashback está previsto nessa PEC e o comitê gestor que vai cuidar desse recurso, de como vai distribuir, como isso vai acontecer. Quer dizer, é um comitê com superpoderes que vai gerenciar um volume grande de recursos. Então, isso também tem gerado bastante polêmica nos debates lá no Congresso, de como é que vai funcionar isso, né? Então, o que mais que nós temos aqui que vai administrar todo o que se chama de contencioso administrativo, ou seja, as discussões sobre, mas isso vale, isso não vale, até que tem uma jurisprudência do tratamento dessa legislação, é o comitê gestor que vai ter que cuidar de tudo isso, né? Então, um caldeirão. Uma entidade nova criada que tem muitos detalhes a serem definidos ainda em lei complementar, né? Então, o que a gente observa é que tá muita coisa na teoria, realmente como vai ser na prática é uma incógnita. Quando que a gente pode esperar que de fato sejam sentidos os efeitos dessa reforma? Com certeza ela deve ser aprovada. Eu quero fazer um comentário geral sobre isso. O complicado de uma reforma tributária, a gente faz o comparativo assim, analogia, né? Trocar a roda do carro com o carro ir andando. Porque você vai mudar o sistema de forma de tributação, né? Mas você não pode quebrar o Estado. O Estado tem que arrecadar para pagar as contas. A carga tributária tem a ver com o tamanho do Estado, né? Então, você vai mudar a sistemática de cobrança e não se sabe exatamente quanto que vai arrecadar com a nova sistemática. Então, está sendo um processo muito cauteloso, né? E pela implementação, pela cronograma de implementação, acho que o professor André pode falar sobre isso, dá para sentir que o governo está cauteloso, não? A cautela nisso, por quê? Porque não se sabe exatamente quanto que vai arrecadar, em que momento isso vai acontecer, né? Então, esse é um cenário delicado, que me parece, professor André, se quiser fazer uma exposição sobre essa transição, quer dizer, e aí, José, quando é que nós vamos sentir no bolso? Quando é que eu começo a pagar por essa nova sistemática, né? Então, o período de aprovação, pode que aconteça agora, pode que no início do próximo ano, mas a implementação, ela é a partir de 2026. Em 2026, então aí coloca-se uma alíquota de teste, que vai ser de 1%. Quer dizer, continuamos com todos os tributos que pagamos hoje e mais 0,9% de CBS, 0,1% de IBS.
Esse valor que vai se pagar a mais em 2026, ele vai poder ser abatido, os empresários vão poder abater isso, quer dizer, não vai aumentar a carga tributária nesse primeiro momento, vai descontar dos outros tributos. Tá? E o governo vai conseguir saber quanto vamos conseguir arrecadar com esse tributo. Né? Inclusive, na última versão que veio do Senado, que foi aprovada no Senado, colocou-se lá uma cláusula de barreira, um artifício para que não aumente a carga tributária do Estado. Para que se arrecade a média do que já vem arrecadando. Então, colocaram esse dispositivo aí para que não se extrapole, né, os valores que estão sendo cobrados. Né? Mas, como não temos ainda uma alíquota definida, no ano de 2026, esse 1% que vai ser cobrado vai servir de base para que se definam as alíquotas. E aí a transição, então, ela começa a partir de 27. Então, em 2027, nós temos também uma imagem aí, 27 começa um período onde vai ser extinto, no final de 2027, né, vai ser extinto a PIS/COFINS. Isso. E aí passa a valer a CBS, que é a contribuição. Então, a partir de 2027, ela já vai estar em vigor. Como falei final, né, mas é início de 2027. E o IBS começa uma transição em 2029, que vai até 2033. Quer dizer, então, de 2029 a 2033, os contadores, nossos colegas aqui, nossa área aí, vai ter um trabalho bem adicional, né? Porque vai estar se calculando tributos com a sistemática atual e com a nova. E gradativamente vai diminuir o tanto que pagamos de tributos pela sistemática atual e aumentando a alíquota da sistemática nova. Então, vai ser um período um pouco turbulento, Ana, para essa área, né? E, né? Esse período, né? Os próximos anos prometem. Não é algo assim que é... Alguém está próximo da aposentadoria? Viu? E assim, e alguns setores também existe uma certa preocupação, viu, Ana? Porque é o seguinte, a ideia, por exemplo, é tentar facilitar para a indústria, alguma coisa assim, mas principalmente o setor de serviços, hoje, pelo que a gente conseguiu analisar, né, professor Anderson, ele é hoje o que está sendo mais afetado negativamente com a proposta, né? Então, isso não deixa de ser uma preocupação, né? Dentro dos pontos positivos que existem, também existem os pontos negativos disso, né? Então, acho que até o professor Anderson, de repente, poderia comentar alguma coisa da questão dos serviços hoje que acaba gerando uma preocupação, que é um setor que gera muito emprego, inclusive. O setor de serviços, como a gente está falando de IVA, de valor agregado, e a questão da não cumulatividade, que o que pagou antes você compensa com o que você vai pagar, o setor de serviços ele quase não adquire matéria-prima, ele quase não adquire material, o principal... Não tem crédito. Quase não tem crédito, o principal custo dele é a questão de mão de obra. Isso, na modalidade do IVA, ele impacta significativamente. Então, uma das principais críticas é justamente esse aumento da carga tributária do setor de serviços. Também o setor de saúde também havia uma preocupação, que é um segmento desse setor de serviços que também ia ser altamente impactado. Então, dentro das últimas propostas que acabou retornando agora para a Câmara, é justamente a questão da redução da alíquota, né, em questão de 30% para os profissionais liberais e 60% para o segmento de saúde, né? Mas vamos visualizar isso, como isso vai impactar, se ainda pode indiretamente estar impactando esses segmentos, né, que são os principais afetados com essa reforma. Embora se fale na questão vai ter aumento da carga tributária, a ideia é que não tenha aumento da carga tributária, mas no contexto geral. Pode ter segmentos que vão ser beneficiados com uma redução da carga tributária, que da sistemática que paga hoje, com a reforma vão pagar menos, né? Que tem aquisição de materiais, quantidade de crédito significativa, obviamente nessa modalidade, empresas do lucro real, de repente tem uma redução da carga. Mas outros segmentos, né, setor de serviços, de repente pode ter um aumento significativo, e até tem uma questão, por exemplo, das empresas do Simples não repassar crédito, que também pode indiretamente estar impactando, né? Aí vai a análise de
o simples de repente ir para virar um simples parcial para ter essa possibilidade de crédito. Claro, tudo isso ainda está em muitos pontos em discussão também, né? E também, né, Wando, em relação aos profissionais da contabilidade, essa mudança, né, a gente fala em simplificação, coisa boa, vamos simplificar, mas para simplificar vai complicar um pouquinho, né? Por quê? Porque a gente fala de 5 tributos atualmente, a ideia da reforma é para ir para 3, mas nesse período de transição é 5 mais 3, né? Então acaba gerando uma complexidade maior, né? E gerando uma demanda maior ali dos profissionais da contabilidade, tanto na questão do planejamento das empresas do Simples, quanto ao atendimento dessas sistemáticas de transição também que estão acontecendo. Não está fácil. Gente, eu sei que o assunto é amplo, a complexidade, são muitos temas, muitos detalhes, mas assim, eu gostaria que, para a gente encerrar aqui, porque o Sandro já está me sinalizando aqui que já está dando tempo, para a gente encerrar, eu gostaria assim que cada um fizesse né, suas colocações finais, de repente tem algum ponto que a gente não colocou, eu sei que teria muitos outros, né, mas por questão de tempo a gente tem que reduzir. Vou começar pelo professor Aládio, que o senhor, né, quiser falar algo que não falamos ainda, que o senhor considera importante, fique à vontade, assim vamos passando para os demais. Sintetizando, se alguém está esperando com a reforma tributária redução de carga tributária ou aumento, a ideia não é essa, né? Não se mexer isso, é fazer uma transição na forma de cobrança, metodologia de cobrança. Então, o impacto seria na simplificação. Não é uma reforma integral, é uma reforma parcial, que mexe especificamente ou preponderantemente sobre o consumo, né? Acho que esse é o aspecto chave. Toda mudança ela traz aspectos positivos, traz aspectos negativos, é algo que a gente tem que conviver com isso. Mas embora a gente tenha falado várias vezes aqui, né, em complexidade, para todos que estão nos assistindo, dá para garantir que ao passar a turbulência, né, essa nova metodologia de cobrança vai simplificar. Tanto a forma o empresário para precificar, né, nós, consumidores, para compreender quanto de tributo a gente está pagando, é uma questão de educação fiscal. Né. Então, do ponto de vista técnico, eu acredito que vale a pena o encorajamento para isso, porque vai haver uma melhoria nessa questão. Por fim, Ana Paula, nós temos o NAF, né? Como a gente percebeu aqui, é um assunto que está em ebulição, quer dizer, está em processo. As pessoas que têm interesse no assunto, tem uma entidade que gostariam de discutir conosco essa questão, a sugestão é que entre em contato conosco. Nós temos aqui hoje uma sistemática melhor, né, professor André? Uma central de atendimento. Uma central de atendimento, a pessoa lê o QR Code ou entra em contato pelo WhatsApp, primeiramente, ele vai ter um menu de atendimento, né, e vai ser remetido. Então, lança lá o convite, a gente faz questão, para nós amadurecermos essa questão e também levarmos isso para a população. Obrigado pelo espaço. Então, Ana, o que a gente espera e o que a gente tem é muita esperança realmente que a proposta de simplificação ela aconteça. E assim, como profissional de contabilidade, eu espero realmente que essa ideia chegue ao final e que no curso dela não seja, vamos dizer assim, desviado o objetivo dela, né? Então, a gente sabe que muitas vezes os políticos têm essa capacidade de estragar uma ideia que é boa, né? A ideia em si do IVA é uma ideia que é dominante no mundo, né? Então a gente está trazendo aqui, né? Mas realmente ter essa esperança que no final ele alcance o objetivo, que é simplificar e desmistificar um pouco essa questão de imposto, que hoje todo mundo, eu não quero nem falar de imposto porque é muito difícil, né? Então é o que a gente realmente espera
E a gente fica, como profissional de contabilidade, muito feliz de ter essa parceria com a UniOeste, com o NAF, né? Nós, como entidade de classe, poder estar junto, conversando, expondo a nossa visão, né? Expondo a necessidade de nós, profissionais de contabilidade, para a sociedade, né? Então, nós, como entidade de classe, é isso que a gente quer colocar também, né? Nós, contadores, somos importantes para a sociedade. Né? Então, às vezes, muitas vezes, eu não quero falar porque isso está com o meu contador. Não, o contador, ele é protagonista e é isso que a gente, como a Comar, como núcleo e como universidade, tenta colocar. Muito bem, professores Anderson e André. Faço minhas palavras, as palavras do Vando. Né? Então, é muito bom fazer parte desse grupo da Reforma e estar discutindo esses pontos importantíssimos. Né? Nós, quanto ao núcleo de profissionais da contabilidade, estamos estreitando esses laços junto à universidade, junto aos nossos colegas. Né? Hoje o núcleo conta com 28 participantes, 28 escritórios de contabilidade, e estreitando esses laços junto aos empresários também, que os empresários possam estar contando com os profissionais da contabilidade aqui da cidade, nas orientações quanto a reforma, a essas questões de mudança que gera muitas preocupações, né? Então, que o empresário busque o seu contador de confiança e discuta os pontos, de que maneira isso vai me impactar, né? E que, levantando algum ponto, a gente possa, esse ponto está um pouco divergente, a gente possa estar analisando a situação e verificando melhor o impacto naquela situação específica, né? Até porque tem muitas situações que ainda vão ser definidas em lei complementar, né? Então ainda há uma certa nebulosidade em relação a algumas atividades, alguns segmentos, né? E estreitar esses laços junto à comunidade, junto à comunidade acadêmica é muito, muito importante, muito gratificante. E agradecer o espaço aí para a gente falar desse tema tão relevante. Professor. Anderson, seguindo a mesma linha aqui da comunidade, né, envolvimento da comunidade, só 2 pontos para destacar para finalizar aqui. A respeito do NAF, o professor Ládio já comentou que nós estamos à disposição, então esse grupo aqui à disposição sobre o tema da reforma tributária, mas também o NAF ele presta um serviço para MEIs, microempreendedores, para pessoas físicas, vamos considerar assim, hipossuficientes, né, os baixa renda. Então, situações que têm chegado para nós, por exemplo, a pessoa vai comprar um medicamento lá na farmácia, vai buscar um medicamento na farmácia popular e percebe que o CPF está bloqueado porque deveria ter entregue a sua declaração de imposto de renda e não fez. Então, e agora, o que eu faço? Entra em contato com o NAF, nós vamos orientar, em algumas situações a gente consegue auxiliar e elaborar uma declaração de imposto de renda ou qualquer outra situação envolvendo Receita Federal, nós podemos auxiliar, inclusive microempreendedores. Né? Então, não é só o tema da reforma tributária, o NAF também trabalha uma lista grande de atividades. Né? E lançando já uma consequência da reforma tributária, um assunto que vai vir a debate também, assim, e aí, o município de Marechal, por exemplo, ou os municípios da nossa região, eles vão ganhar com essa nova sistemática de distribuição ou vão perder? Como isso vai ficar? Então, esse nosso grupo aqui, né, também agradecer a participação de todos aqui, nós estamos continuando os nossos estudos e para chegar nisso, qual que é a nossa estimativa de impacto, de reflexos na arrecadação e quem sabe esse seja um assunto para um futuro encontro aí. Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza, já fica aqui o convite, quando vocês tiverem os resultados desse estudo, enfim, né? A gente está aqui de portas abertas para a gente discutir um assunto tão interessante e hoje tivemos aqui uma aula, né? Para quem não é da área, muitas vezes tem essa dificuldade de compreender e vocês muito bem explicaram. Então, a gente agradece, professora Ládio, Alcivando, professor Anderson, professor André. Agora eu não errei. Obrigado pela presença, pela participação. Nós vamos ficando por aqui. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.